Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência, a trilogia analítica. Estamos hoje com o Dr. Kepp, mais uma vez, formador da sociedade, desenvolvedor da ciência, dessa escola de pensamento que unifica os campos da teologia, da filosofia e da ciência. Então hoje vamos ver um pouco sobre o problema dos relacionamentos. Quais são as principais causas das dificuldades dos relacionamentos e cada vez mais presentes? Dr. Kepp. Então, veja no quadro, que eu vou colocar aí, em primeiro lugar, o que acontece. O doente coloca no outro seu desejo de destruir o relacionamento. Conclusão: se ele não vê que é ele que não quer o outro, é impossível o relacionamento. Então, veja essa questão até do casamento, Parece que 50% das pessoas que se casam atualmente, 50% divorciam em pouco tempo. Então, o que acontece é que o marido coloca na mulher o problema dele. Então, acha que ela é que tem aquele problema, seja ele qual for, Ou gastar muito dinheiro, ele não pode sustentar, qualquer questão que há. E a mulher coloca no marido o problema que está dentro dela. Vocês que cuidam, de pessoas assim que tratam, da patologia, vocês podem dar exemplo porque o Freud, ele não chegou a fazer o processo de identificação projetiva invertida, Esse processo qual é, É o indivíduo ver no próximo o que está dentro dele. E ele não percebe que não é o próximo que tem aquele problema, que ele projeta no próximo, o problema que tem. Então, isso no casamento é muito comum, que leva esse número de divórcio assim ao infinito quase. Vocês têm algum exemplo ou querem falar alguma coisa? Então, eu lembro, de muitas clientes que eu atendi e atendo, que elas sempre falam que o marido está querendo procurar outro relacionamento. E depois, com o tempo, durante a terapia, elas percebem que, na verdade, elas próprias têm esse desejo muito escondido. Então, elas fazem assim, ataques aos maridos, mesmo sem perceber, e vão criando um ambiente infernal na casa. E muitas vezes o relacionamento acaba por essa questão inconscientizada que elas têm de acabar e de atacar o marido que inicialmente elas gostaram tanto. O Freud, que criou a psicanálise, ele não tinha ideia, da identificação projetiva. Então, ele não trouxe esse assunto. Então, os psicanalistas, em geral, freudianos, não percebem, que essa questão é a causa fundamental de toda a neurose e psicose. Porque, no caso do psicótico, ele cria um tal problema assim, no relacionamento, seja homem, seja mulher, seja no próprio trabalho, ou seja, no estudo, que ele não vê
não tem quase ideia nenhuma de que aquilo que ele fala que está no outro está nele. Então, o Freud achava que a patologia era mais assim na criança, que teria um problema grave com o adulto de qualquer tipo, e esse problema com o adulto ele carregaria para o resto da vida sem ter assim solução, né? Tem muito essa questão, né, Cláudia? Como é que chama? É a questão atualmente do assédio, e que não se restringe somente a uma área de assédio sexual propriamente dito, mas as mulheres se sentem assediadas moralmente, como que fossem humilhadas, usadas pelos homens, e movem muitos processos, né, para ganhar dinheiro dentro do ambiente de trabalho e todas as oportunidades que elas têm. Então, isso se tornou uma espécie de uma indústria dentro, mais uma indústria, né, dentro das leis no Brasil e no mundo, porque isso é uma coisa que a gente vê no mundo todo. De acordo com as leis do Brasil, o doutor Rodrigo, o senhor que estuda a questão, né, da patologia do direito, parece que aí tem uma inversão muito séria, né? Existe uma inversão enorme, porque as leis elas têm que ter a base na realidade. E a realidade é que tanto a mulher quanto o homem, em várias situações, tem problemas. Só que a lei diz que a mulher é inocente, que a culpa é exclusiva do homem. Mas não vê que a causa do assédio muitas vezes se origina pela vontade que a mulher tem de se colocar nessa situação, muitas vezes até de forma inconsciente, mas tem. É uma pena que as leis não fazem essa abordagem completa e não entendem a psicopatologia feminina também. Quer dizer, né? Quem que assedia mais? Será que é o homem e a mulher? A mulher é que assedia o homem o tempo todo. Sim, porque essa questão do assédio, então a mulher ela acha que ela tem a liberdade, a famosa liberdade de se expressar como ela bem entender. Só que às vezes essa liberdade, ela se coloca numa situação de ridículo. E ela que acaba assediando. Então, tudo é condicional. Essa liberdade só é uma liberdade dentro do que é certo. E não de extrapolar ou querer manifestar todas as vontades e desejos inconscientes que ela tem e que ela não quer perceber. Então, é bom que os juízes, né, o pessoal, os advogados percebam essa inversão. Eu vou perguntar para o César uma coisa. Ô César, você nunca foi assediado por mulheres? Já, doutor Kep, claro. Quantas vezes? Inúmeras. Mas sabe que o senhor me fez lembrar uma coisa, doutor Kep? Que nos Estados Unidos, quando tem uma moça muito bonita para subir num elevador e só tem um homem, muitas vezes o homem deixa ela sozinha no elevador para não sofrer esse tipo de assédio e depois um processo dizendo que ele quis estuprar ela dentro do elevador e coisa do tipo. Tamanha é a canalice que está envolvendo essa questão do assédio feminino com os homens, né? E tem vários artistas de cinema que estão sofrendo processos injustos, como é o caso daquele último, qual é o Johnny Depp, né? Que por sorte conseguiu ser esclarecido o caso dele, mas senão a mulher ia roubar quase toda a fortuna dele, por questão de assédio. E essa questão, né,
de darem razão à mulher, que ela é que é assediada. Não acha que precisa haver, assim, uma revisão, né, nesse tipo de lei? Ah, sem dúvida, doutor, que é porque a mulher ela tem sido vista como assim o ser frágil da história. Esquece-se que ela também é um ser humano como qualquer outro e também tem más intenções. E por causa dessa aparente fragilidade, ela pode usar essa má intenção para causar muito estrago. Mas, fazendo um processo contra o homem nesse sentido, a mulher é frágil? De jeito nenhum, Dr. Kepp. De jeito nenhum. Então, vamos ver em segundo lugar qual o problema que leva à patologia, né? O doente sente necessidade de se modificar, mas pensa que é o outro que atrapalha a sua vida. Conclusão: o companheiro não pode fazer nada se ele não muda. Então, quando faz, por exemplo, a análise, né? A pessoa que faz análise, não adianta ter consciência, não. Eu tenho consciência desse problema, daquele defeito, e se não corrige, né? Então, a análise se torna inválida. Então, não é a questão de consciência só, que a pessoa precisa saber que tem aquele problema, aquela dificuldade, que a patologia, que o Freud colocava mais na infância, né? Das crianças assim, vamos dizer, sendo atacada pelos adultos, né? Por questões assim de família, questão de pai, mãe. Então, não é bem assim, né? Nós estamos mostrando que a neurose, ela surge não só por problemas na infância, mas principalmente na fase adulta. Veja aí essa ideia, né? O doente sente necessidade de se modificar, mas pensa que é o outro que atrapalha a sua vida. Quer dizer, quando a pessoa faz a queixa de alguém, seja nesse caso que a gente abordou agora, né? Ou qualquer outro caso, então vai fazer análise, mas a análise não é para ver, sei, eu sou assim, que coisa terrível, né? Mas se não muda, então, porque vai fazer análise? O que acha, doutora Heloísa? Então, essa questão, né, da queixa, que a pessoa, sempre que está se queixando, ela está acusando os outros. Então, ela não quer ver as intenções dela, né? E eu vejo muito comum entre minhas clientes, às vezes comentam que ela não trabalha porque o marido não deixa. Então, ela nunca quer ver que ela nunca quis trabalhar, né? Então, ela preferiu se casar, cuidar dos filhos, mesmo tendo se formado. Mas ela culpa o homem, né? De ela não querer se desenvolver profissionalmente. Ela está sempre se queixando, acusando os outros. E as mulheres precisam ver que é muito comum acusar os parceiros, né? Das nossas escolhas na vida, né? Esse é um fato interessante, né? Que a mulher acha que se ela for trabalhar, o marido vai se divorciar, vai não aceitar, e não que ela é que não quer trabalhar, porque o trabalho, principalmente para a mulher, o trabalho fora de casa é um trabalho difícil, né? Para o homem é dificílimo. Então, o homem se encaixar no trabalho fora de casa, ele demora anos. Então, e interessante isso, né? Que a maior parte dos povos atualmente
pelo menos um terço, vamos dizer, no Brasil, não quer trabalhar, mesmo sendo homem, é claro, mulher muito mais, né? Então, que a questão do trabalho é uma questão que causa, assim, horror, né? Que a pessoa acha que o trabalho é que perturba a vida, que se vai trabalhar vai ter que enfrentar tantos problemas que não compensa. Então, o que acontece é o seguinte: o que leva a pessoa a ficar doente é quando a pessoa rejeita o trabalho, porque questão de ação é saúde. A pessoa que não está em ação, é claro, né? Ação correta, ação normal, né? Se a pessoa não está em ação, a pessoa se torna doente. Então, a questão da preguiça, né? Da vadiagem, né? Se o indivíduo não se dedica a um trabalho já na adolescência, às vezes criança até que ajuda lá os pais em qualquer coisa, e que ajuda os pais lá trabalho caseiro, e que se os pais não deixam a criança ajudar, a criança vai ficar doente, vai ficando pouco a pouco doente. Então, de duas uma, ou a pessoa entra em ação, trabalha e tem saúde, ou a pessoa evita ação e não tem saúde. Então, essa questão, por exemplo, doutora Julieta, pressão alta, não é muito comum nas pessoas que não trabalham terem pressão alta? Sim, é muito comum essa resistência, né, que a pessoa tem psíquica para o trabalho, ela não quer trabalhar, ela vai se paralisando. E assim o corpo reflete essa questão, né? Os vasos sanguíneos também vão ficando rígidos, paralisados, resistentes, e a pressão arterial aumenta. Então, nós tivemos aqui um caso de um paciente que ele fez esse exame chamado MAPA, e ficou mensurando a pressão o dia todo. E ele percebeu que quando ele tinha que ir para trabalhar, a pressão aumentava muito. E que era essa resistência que ele tinha para fazer o que era necessário. É quando a pessoa resiste ao trabalho é que fica doente. Se a pessoa aceita, porque é interessante esse fato, se a pessoa não trabalha, o que faz no mundo? O mundo é o trabalho. Se não aceita, se rejeita, se para, não tem, vamos dizer, necessidade de viver no mundo. Olha aqui, eu escrevi esse livro e grande parte da decadência do povo americano e dos Estados Unidos, porque o povo americano deixou o trabalho, né? Então, o número de doentes lá, a gente atendia lá o povo em terapia, né? Então, o número enorme de doentes lá era porque o povo não queria mais trabalhar, queria viver de rendimentos. Então, se tivesse uma certa quantia no banco e aplicasse assim em algum, vamos dizer, processo de lucro, né? Então, a pessoa poderia viver sem trabalho, porque o dinheiro lá vale muito e, vamos dizer, uma certa quantia dá juros, dá um resultado assim para deixar a pessoa sem trabalhar. E o que a gente nota muito, né, é a questão vamos dizer, das artes. Toda pessoa que não quer trabalhar, em geral, né, assim, a grosso modo,
quer ser artista, porque na arte a pessoa então é respeitada pela sociedade, mas vamos dizer que 90% dos artistas, né, das pessoas que estão nas artes, elas são doentes, porque não é que elas trabalham nas artes. Por exemplo, Beethoven, né? Beethoven, Brahms, Bach, Mozart, qualquer Carlos Gomes, qualquer artista, qualquer músico, qualquer pintor, né? Se não está na ação, então não é nem pintor, não é músico, não é nada. Então vamos ver em terceiro lugar o que acontece, né? Que causa problema neurótico. O doente acha que é o outro que perturba o que ele faz. Conclusão, o outro não pode fazer nada. Então esses são os 3 motivos fundamentais das dificuldades nos relacionamentos. Então, veja que a questão da doença não é o trabalho, pelo contrário, a causa da doença é o não trabalho. Todo indivíduo que não trabalha ou que rejeita o trabalho acaba tendo pressão alta, acaba tendo assim problemas até no aparelho digestivo, né? Úlceras, até processo cancerígeno, né? Então, se a pessoa resiste à ação, porque a ação é saúde. Se a pessoa está em ação, tem saúde. Se não está, perde a saúde. Então, vendo, por exemplo, alguns povos que têm mais saúde, próprio chinês, japonês, alemão, são povos que não têm tanta doença, por quê, né? Porque não param de trabalhar. De maneira, se vocês quiserem, né, ter saúde, vão trabalhar. Tá certo, Heloísa? Sim, e é por isso que as pessoas que se aposentam e param adoecem muito e morrem mais cedo, porque a inação é o perecimento, né? Então, nós temos que sempre estar em atividade, sendo útil, usando o cérebro, né, os braços, as pernas, tudo para fazer algum bem, né? Nesse sentido, né, Dr. Kepp, o trabalho ele é energia, ele é um fluxo de energia pelo corpo. Então, nós vivemos pela energia que a gente capta de fora, essa energia emanada do ser divino. E essa captação de energia depende da nossa ação. E se a gente breca essa ação, essa energia não continua o fluxo. Então a gente breca aquele fluxo e fica doente, porque não deixa o Espírito Divino fluir pela gente através do trabalho, né? O senhor está falando da descoberta de Tesla, da energia escalar, né? Exatamente, Dr. Kepp. Se a pessoa não tem ação no trabalho, é claro, né? Um trabalho normal, honesto, né? Se a pessoa não é assim, trabalhadora, então é claro, né, que a pessoa não vai ter saúde, que a pessoa, vamos dizer, na aposentadoria, como a doutora Heloísa falou, a pessoa que quer aposentadoria está escolhendo a morte, né? A pessoa que não entra em ação que preferiu morrer. Então, ou a pessoa trabalha e tem saúde, ou ela rejeita o trabalho e, por exemplo, o número de aposentados, né? Mesmo aqui no Brasil, né? Um número enorme. E o que faz essa gente que está aposentada? Vive passeando aí, visitando lugares,
visitando os amigos, parentes. E nunca se satisfaz, né, Dr. Kepp? A pessoa fica viajando e sempre se sentindo angustiada, porque a felicidade vem do trabalho, da ação, né? E a pessoa se sente cada vez pior. Isso. É só voltar ao trabalho, fazer alguma coisa, a pessoa vai se sentir bem, né? Vamos dizer tchau? Então, Tchau. até a próxima. O que há por trás de um ventilador Kep Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kep Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.